Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Vamos iniciar agora aqui a nossa live, nosso momento, para aprender um pouquinho mais sobre a análise de dados, né? E como ela pode influenciar na melhoria da qualidade da educação. Nós estamos muito empolgados em trazer esse tema aqui para essa discussão. Convido vocês a irem colocando aí no chat o nome de vocês, a escola ou o setor que vocês estão representando. Enquanto vocês vão chegando por aqui, aproveito para me apresentar. Meu nome é Bianca, eu atuo na gerência de qualificação profissional aqui do Cefop, na CEDU, tá? É uma honra estar aqui junto de vocês para tratar desse tema que é tão caro, né, a nossa atuação como servidores da educação, porque nos últimos tempos o uso de dados, né, no planejamento educacional tornou-se uma necessidade, né, e com todo esse avanço tecnológico, nós temos aí possibilidades para entender o melhor desempenho dos alunos, identificar lacunas na aprendizagens e, acima de tudo, tomar decisões informadas, né, e consistentes para promover mudanças positivas. Então, sem mais delongas, convido aqui a Andreia, passo a palavra para a Andreia, que vai se apresentar um pouquinho. Andreia, seja Boa bem-vinda. tarde, Fique à vontade. obrigada, boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas, né, à nossa live que irá se iniciar, né, logo em seguida. Eu me chamo Andréa Pauliello de Freitas, eu atuo no escritório local de projetos, processos e inovação aqui da Secretaria. Nós somos consumidores vorazes de dados aqui no escritório. O Marlon vai passar, né, em seguida vai contar também um pouco da nossa experiência aqui com dados. E a ideia, né, dessa live é a gente trazer um panorama, né, desse tema tão importante e atual, que é o uso de dados e evidências na gestão pública, né? A gente vive uma era com uma quantidade enorme de dados, né? E isso para a gente é uma oportunidade para a gente utilizar os dados no nosso planejamento, no nosso processo de tomada de decisão, né? Seja em qual instância, né, for da secretaria, até, né, da gestão pública como um todo. Na verdade, a gente usa dado do dia a dia, né? No nosso processo de decisão diário, né, e pessoal. E ele é muito importante para a gente identificar problemas, entender as demandas, né? E só que ao mesmo tempo a gente tem que estar atento às limitações, né, os desafios que os dados nos trazem, né? E o Marlon vai trazer sobre isso, né, sobre as questões dos vieses, né, sobre as interpretações, do quanto isso é importante a gente estar atento e aprimorar, né, nesse conhecimento. E, Bianca, é isso, eu só queria mesmo dar as boas-vindas e volto a palavra para você. Obrigada, Andréia. Houve alguns momentos que teve uma falhazinha aqui no áudio, mas eu acredito que o recado foi dado, né, da importância da gente realmente considerar esses dados, afinal de contas, eles podem nos auxiliar a tomar decisões mais assertivas, né, em relação ao processo educacional. Então, como é que vai funcionar a nossa pauta, né, para essa live, para esse momento aqui? Nós vamos convidar o Marlon, que trabalha aqui no ELP, aqui na CEDU, e é ele que vai conduzir uma apresentação para debater um pouquinho sobre os dados, as evidências e as políticas públicas, como isso tudo se relaciona, tá? Então, convido vocês a ficarem à vontade no chat para fazerem comentários, deixarem algumas perguntas, e ao final da apresentação do Marlon, nós podemos aqui selecionar algumas para serem respondidas, tá bom? Então, Marlon, passo a palavra a você. Seja bem-vindo, fique à vontade. Olá, boa tarde a todo mundo que está assistindo aí, em todas as escolas, pelo Espírito Santo inteiro, tem a galera de fora também. Vou me apresentar rapidinho.
Eu sou Marlon, eu sou engenheiro por formação e eu trabalho na Sedu há 1 ano e eu trabalho no escritório de projetos junto com a Andrea e nosso papel aqui é fazer o monitoramento dos projetos estratégicos. Então é o seguinte, nosso trabalho é pegar os dados e informações de todos os projetos que acontecem nos estratégicos, os principais projetos, dentro da Sedu, e a gente pega esses dados, tenta tratar eles, analisar eles da maneira melhor possível, para poder guiar os tomadores de decisão, os gerentes, os subsecretários e o próprio secretário, para tomar a melhor decisão possível, porque a nossa ideia é essa, né? Ter decisões baseadas em evidências, não só na experiência, que é importante, mas também em evidências. Então, vamos lá. Na apresentação de hoje, nessa live, eu vou falar um pouco mais sobre dados no geral. Só que a gente vai falar primeiro sobre dados e evidências, a importância deles, tá? Nas políticas públicas, e para guiar nossa tomada de decisão. E também, depois a gente vai passar para a parte de uma oficina de dados que a gente vai botar um pouco a mão na massa, ver como as coisas estão acontecendo, só que sem... como a gente está numa live aqui, não vai ser cada um com o seu notebook, mas assim, fica sempre a dica para botar a mão na massa, tentar aplicar as coisas que eu vou falar aqui na prática, que esse é o objetivo aqui, tá? Tentar dar ferramentas para todo mundo que está assistindo, para conseguir tratar dados e usar os dados da melhor maneira possível para guiar as tomadas de decisões dos tomadores de decisões dentro do setor público, tá? Então, a maior parte dessa live vai ser sobre o uso de dados, dicas de ferramentas, dicas de fórmulas que eu posso usar e maneiras como eu posso usar e boas práticas de como gerir os dados que estão navegando na nossa vida o tempo todo. E por último, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui, como é que a gente faz para fazer essa gestão de dados e essa análise para guiar a tomada de decisão dentro da Sedu. Então, vamos em frente. Quem que é a gente? Botei até as fotinhas novas aí da festa junina, que a gente teve aqui, mas a nossa equipe do Helping. A gente é um escritório de projetos, processos de inovação, e eu estou na equipe de projetos, e a gente faz isso de pegar esses dados das áreas para organizar eles e apresentar da melhor maneira possível em formato de indicadores, né? E a gente transforma esses dados nos gráficos que vão para um painel no Power BI, que é uma ferramenta que a gente vai usar mais para frente. Acho que a galera aqui já ouviu falar, provavelmente, sobre Power BI, né? E aí o nosso escritório está ligado diretamente ao gabinete para poder fazer justamente isso de gerar as informações para poder guiar a visão do secretário na tomada de decisão. Pessoal, se estiver travando alguma coisa, se estiver falando muito rápido, vai comentando que eu estou de olho nos comentários aqui, tá? Não sei se a minha internet está ruim, só comentar que eu estou de olho. Então, para começar, eu vou passar um videozinho bem curtinho, rapidinho, falando sobre a importância de dados nos dias de hoje, como que eles estão o tempo todo perpassando a nossa vida, nosso trabalho, e às vezes a gente nem percebe. Tá? Então, rapidinho, eu vou dar o play aqui, vamos ver se vai funcionar. Dados já foram chamados de um novo petróleo, mas a gente prefere ver os dados como um oceano vivo, cheio de mistérios para explorar, e com o qual temos uma responsabilidade enorme de cuidar. Não que os dados sejam como a água, que se não for bem cuidada, pode mesmo acabar. Muito pelo contrário, o volume de dados gerados no planeta só aumenta cada vez mais. E não parece haver limite para os níveis que esse oceano invisível pode alcançar. O problema é que pouca gente sabe navegar e mergulhar nele. A maioria não sabe sequer nadar. Por isso, o Social Good Brasil quer ajudar a tornar cada vez mais pessoas fluentes em dados, o idioma mais essencial do mundo digital e para o futuro do trabalho. Para que, no mínimo, ninguém se afogue. Sabemos que é um processo longo, que envolve ensinar um idioma novo que nenhuma das 7.000 línguas faladas no mundo dá conta de traduzir. Mas também sabemos que isso é urgente. Os desafios do mundo nos pedem pessoas capazes de tomar as melhores decisões com base em dados e não achismos, mais preparadas para ler, trabalhar, analisar e comunicar com dados, transformando a sociedade a partir desse conhecimento. Queremos formar novos exploradores desse oceano de dados, pessoas confiantes em suas bússolas, que as guiem para proteger os seus dados e usá-los para o bem, sem medo de que a correnteza leve embora e com coragem para encarar, no mínimo, um mergulho. Venha embarcar com a gente na jornada de educação em dados Social Good Brasil.
Então, pessoal, vocês viram que é uma partezinha de propaganda aí, mas eu achei legal que ele dá um contexto geral da importância do uso de dados no nosso dia a dia, né? E assim, como eu falei no início, o importante é que os dados guiem a gente, seja mais uma ferramenta para nossa visão, que a experiência é importante, né? Não pode negar que a pessoa que tem experiência de anos e anos na educação, mexendo com as coisas, não tem valor. Lógico que tem valor, mas também só a experiência a gente acaba baseando só no achismo, o que não é o ideal quando a gente quer tomar uma decisão baseada nos fatos da realidade. Então, eu vou falar um pouquinho disso no começo, tá? A questão é a tomada de decisão baseadas em evidências, baseadas na realidade. Evidência é aquilo que a gente vai ter o principal contato com como as coisas são de verdade. Não baseado no que a gente acha ou que a gente quer acreditar. Mais um pouquinho para frente eu falo sobre vieses, que também está muito relacionado com isso. E aí eu trouxe aqui uma ideia que eu acho muito interessante, que veio da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? uma organização mundial atrelada à ONU, que está ligada ao consumo de informações relacionadas à economia, né? E eles listaram em 2017 as principais habilidades, e uma delas, as habilidades essenciais para a inovação do setor público, era a alfabetização em dados. E a gente fala de alfabetização porque é literalmente isso, tem que entender como é que funciona essa linguagem de dados. Como que saber falar a língua dos dados te ajuda a entender o que está acontecendo por trás dos panos, né? Quando você mexe no Facebook e no Instagram, como que eles estão usando os seus dados para poder orientar o que vai aparecer no seu feed e nos seus stories. Qual propaganda vai mostrar para vocês, né? Então, o mundo de dados, as linguagens de dados estão acontecendo ali no fundo. Então, a ideia é tomar a decisão pautada em evidências e não em achismos. É conseguir juntar o feeling e a experiência do trabalho com as informações do mundo real que a gente consegue extrair, né? Óbvio que tem zilhões de informações, zilhões de dados circulando a gente o tempo todo e saber extrair os mais importantes que vão te ajudar de verdade a tomar a decisão. Beleza? Seguindo. Então, para conseguir usar os dados, a gente pode organizar eles de formas diferentes. Um dado só, por exemplo, o número de estudantes numa escola, o número de estudantes da rede pública estadual do Espírito Santo. Isso é uma medida, é um quantitativo. A quantidade de pessoas que estão ali. Isso não é necessariamente um indicador. Não é uma coisa mais finalística, é só uma quantidade, que é importante a gente saber. A gente chama isso de medida, ou métrica. Né? Como se fosse que a gente usa a régua para poder medir nossa casa quando a gente vai comprar um móvel novo. Isso é a medida. Além das medidas e das métricas, a gente tem também os indicadores. Os indicadores a gente vai poder cruzar informações, por exemplo, e vai apontar mais direcionadamente para aquilo que a gente quer focar. Então, os indicadores podem cruzar informações. Então, por exemplo, não só quantidade de alunos numa escola, mas qual a porcentagem de alunos daquela escola que passaram direto em matemática. Isso já vai ser um indicador, né? E as metas é um passo além dos indicadores que a gente vai estabelecer onde é que a gente quer chegar. Então, por exemplo, se eu tenho um percentual de alunos numa escola que passaram direto em matemática, e vamos dizer que esse percentual é de 50%, minha meta pode ser que para o ano que vem eu quero que esse número suba para 60%. Então, é assim que a gente consegue pensar nos dados, primeiro vindo de medidas, evoluindo para indicadores e para metas. Tá? E aí tem um textinho aí. Essa apresentação, gente, vai estar disponível depois, tá? Vou botar o link para ela, para quem quiser usar. Vai ter muita informação aqui que eu não vou conseguir entrar parte a parte, listar coisa por coisa, mas é interessante poder voltar. Se quiser anotar uma coisa, vai ter umas dicas de atalhos e funções que são importantes, que podem ser usadas, pode ajudar muito o trabalho de vocês. Então, assim, não se preocupem se eu passar por alguma coisa aqui que não ficou claro e tal. Vocês vão poder voltar lá. E no final da live aqui, eu vou liberar para vocês fazerem perguntas, tá? Eu fico de olho no chat. Mas, por enquanto, vamos seguindo. Tá, então, aqui eu trouxe os exemplos, né? Uma medida e uma métrica, elas vão representar uma informação, um dado. Então, a métrica representa uma informação. Por exemplo, a quantidade de estudantes numa escola. A medida representa um dado, que é a quantidade de estudantes, sem necessariamente estar focado em alguma coisa. O indicador, o exemplo que eu dei, foi a porcentagem de alunos com nota acima de 60%, quer dizer, que passaram direto e que participam do programa de fortalecimento da aprendizagem para cada regional, para cada sub-região que a gente segue aqui na CEDU, né? E eu trouxe esse caso específico porque é um caso que eu estou lidando mais diretamente, que é um programa que eu particularmente monitoro, que é o PFA, e a gente tem essa quantidade, esse indicador de quantos alunos passaram direto em matemática e português. Esse é o indicador. E a meta,
por exemplo, vai ser, eu quero que pelo menos nesse próximo trimestre, nesse próximo ano, 80% de alunos tenham a nota acima de 60%, em todas as REs até o fim de 2023. Né? Isso é um indicador que eu consigo ver se eu alcancei ou não alcancei. E esse indicador, eu não posso só colocar ele de qualquer jeito, que eu acho legal e tal. Existe uma metodologia para escolher e saber o que é um indicador bom e o que é um indicador não tão bom assim. E a gente chama, existe esse acrônimo, né, essa siglazinha para ajudar, vem de SMART, né, que é esperto em inglês, e isso ajuda a gente a lembrar as características que um bom indicador tem. Um bom indicador ele é específico, ele fala diretamente daquele assunto que você quer, ele não é muito geral. Porque uma métrica pode ser o suficiente. Um número de alunos, por exemplo, é uma métrica ok. Mas para um indicador eu quero pegar especificamente aquela informação que me é importante naquilo que eu estou avaliando. Uma outra característica, além de ser específico, é esse indicador ser mensurável. Alguma coisa que eu tenha capacidade de medir. Porque às vezes na minha cabeça eu tenho um indicador que é excelente, vai funcionar perfeito e salvaria a minha vida. Mas eu não tenho capacidade de medir ele. Capacidade técnica, capacidade o que for. Então ele não é mensurável, a gente não é capaz de medir ele. Uma outra característica é esse indicador ele tem que ser atingível, tem que ser possível. Então vocês viram ali que eu coloquei que a gente queria alcançar 80% dos alunos passando direto dentro do programa, que é um exemplo de meta. E esse indicador, ou essa que vai gerar uma meta no futuro, ele tem que ser atingível, tem que ser possível. Eu não posso botar 100% para alcançar 100%. A gente sabe que 100% é o ideal, mas é sempre inatingível, né? E assim, então, esse indicador, quando você vai escolher qual vai ser para o seu projeto que você vai monitorar, ele tem que ser atingível. E ele tem que ser relevante, tem que fazer sentido com a realidade. Às vezes ele é atingível, ele é mensurável, específico, só que ele é relevante, ele não faz sentido para aquilo que é importante naquele momento. E aí vem a experiência também do gestor, né? E ele tem que ser temporal. Isso aqui é importantíssimo, muita gente esquece disso. Quando eu estou medindo qualquer coisa, quando eu estou monitorando qualquer coisa, eu preciso que aquela coisa esteja medida no tempo. Tenha uma data atrelada àquilo, por exemplo, um ano. Porque às vezes eu vou preparar a metodologia para monitorar um projeto e eu faço tudo perfeito, tudo funciona, mas faltou aquele dado no canto dizendo a data ou dizendo o ano. E isso vai acarretar que no ano seguinte os dados vão se misturar. Quando, de que ano, quando que aconteceu aquela coisa. Então, é importantíssimo que eu tenha esse dado temporal para saber quando aquilo ali aconteceu, quando aquilo ali foi importante, ou quando em que caso que ele pode ser importante, dado o tempo. Então, essas 5 informações são muito importantes para ter sempre ali de prontidão quando você for decidir quais são os indicadores para o projeto que você está medindo, monitorando. E aí tem o nosso exemplo, que foi de 80% de alunos com nota acima de 60% em todas as REs, e isso daqui é uma meta SMART, porque ela é específica para o projeto programa que eu estou monitorando. Ela é mensurável, eu consigo medir, eu tenho uma base de dados que tem as notas de cada um dos alunos. Ela é atingível, tanto que, se eu não me engano, 60% do ano passado foi atingido, 60%, né? Então a gente teve uma subida muito grande. Então não é uma coisa irreal, por exemplo, 100%. E ela é relevante, então ela vai dar uma visão se o programa está tendo efeito ou não, porque esse programa do PFA, a ideia dele é ajudar os alunos que estão com dificuldade de matemática e português. Se os alunos estão com nota acima de 60%, quer dizer que é relevante para aquele programa, porque a ideia é que o aluno passe de ano e tenha notas melhores, né? Então ele é relevante. E ele é temporal, porque no dado que eu tenho a nota daquele aluno daquele ano. Eu tenho uma coluna lá dizendo 2023. Né? Então ele está baseado no tempo para eu poder comparar com o ano anterior, para poder comparar com outros casos de outros anos, para saber se melhorei de um ano para o outro. Né? E a gente também pode avaliar esses indicadores e esses dados de várias formas. Tem vários tipos de análise. Tem análises que são eles têm níveis diferentes de complexidade dos dados e níveis diferentes de valores. E isso a gente quer ter esse tratamento desses dados, dessas análises, para chegar na informação. Pode ver no gráfico aí, a parte vertical são os valores e a parte horizontal são as complexidades. Isso vai guiar a gente até a informação, a realidade dos fatos que a gente quer monitorar. E aí existem diversos tipos de análise, tem alguns exemplos aqui que são as análises descritivas, para a gente entender o que aconteceu. As análises diagnósticas, por que aquela coisa aconteceu. Preditiva, que isso aqui é um pouquinho mais complexo, usando os dados passados eu consigo tentar prever o que vai acontecer no futuro. E a prescritiva, a análise prescritiva, que vai guiar
a tomar a decisão. Baseado naquilo, eu vou tomar essa ação para o futuro. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha se está tudo certo aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá? Show. Aqui, dentro da Sedu, a gente tem um portal de indicadores. Nesse portal é postado todas as informações, dados os monitoramentos que a gente faz. Então, por exemplo, a gente tem pastas onde a gente vai subir os portais do Power BI, onde todos os gráficos, todas as informações e os indicadores condizentes aos programas programas e projetos que a gente monitora, né? E aí a gente concentrou tudo ali. E agora, pegando o exemplo do painel do Power BI, isso aqui é um painel do BI, eu vou explicar um pouco mais para frente, e é o nosso painel que a gente monitora o programa de fortalecimento da aprendizagem, né, para, de novo, guiar a tomada de decisão. E aí, nesse painel, a gente tem várias abinhas para ter essa noção de para onde a gente vai, o que está acontecendo e tal. Então, a gente vai ter uma parte de visão geral de quantos alunos tem no PFA, de qual que é o gênero desse aluno, se esse aluno recebe Bolsa Família ou não, né, para ter uma noção de o que está acontecendo. A gente vai ter uma parte de desempenho, por exemplo, das notas que eu falei, de se o aluno está tendo uma melhoria de nota ou não, na sua média, de matemática, de português, né? Então, a gente vai concentrar todas as informações dentro do Power BI para facilitar a tomada de decisão baseada nesses indicadores. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Tá, agora, entrando na parte dos dados especificamente. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais de como que a gente pode ter a visão dos dados e, ao mesmo tempo, entender a relação deles com a realidade. E, para isso, a gente tem que ter noção de vieses, ou das coisas que podem atrapalhar a nossa perspectiva. E aqui eu trago primeiro uma coisa que é muito importante, que é um erro muito comum que a gente comete no nosso dia a dia, vendo televisão, ou vendo notícias sensacionalistas na internet e tal. Essas notícias, elas têm uma tendência de fazer uma correlação e entender que ali há uma causalidade. Então, isso a gente chama de uma falácia da correlação e causalidade. E é um erro muito comum você achar que aquela coisa que aconteceu é causa de uma outra coisa. Um exemplo que tem aqui. Trouxe aqui uma notícia do G1, que é um portal que as pessoas, no geral, têm uma noção de que tem uma credibilidade. O que lê ali vai entender como isso é real, isso é um fato. Mas vamos entender essa manchete aqui. País que come mais chocolate ganha mais prêmio Nobel. Sempre assim, vírgula, diz estudo. Às vezes o estudo não diz exatamente isso, mas para caber na manchete, a gente dá essa resumida. O problema aqui é que isso não é uma mentira, mas isso dá a entender uma coisa errada, né? O país que mais come Nobel, mais come chocolate, mais ganha prêmio Nobel. Isso quer dizer que comer chocolate significa que as pessoas vão ser mais inteligentes e por isso vão ganhar mais prêmio Nobel? Não existe uma relação de causa e consequência. Né? Uma correlação. Existe uma correlação, mas não de causa e consequência. Não é uma coisa na consequência da outra. Né? Vou trazer mais exemplos disso agora também aqui. Que, olha só, do lado esquerdo a gente tem um gráfico mostrando, em vermelho, número de pessoas que se afogaram em piscinas, e em preto, aparições do ator Nicolas Cage em filmes. É óbvio que isso não tem correlação nenhuma. Mas se você olhar só para o gráfico, e sem a interpretação, sem a experiência, sem o senso crítico, você pode chegar à conclusão de que há uma correlação, há uma causalidade. Não, é só uma correlação, mas não é causa e efeito acontecendo. E na direita a gente tem um outro gráfico que mostra a relação que parece bem próximo um gráfico do outro, né? A relação entre vendas de sorvete e ataques de tubarão. É claro que não tem correlação entre uma coisa e outra, né? Assim, comer mais sorvete não vai fazer com que o tubarão ataque mais as pessoas. Mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai entender que, olha, as pessoas vão comer sorvete mais próximo do verão, não no inverno, né? E esse gráfico está até em inglês, mas você consegue ver que o pico está no verão. Faz sentido comer mais sorvete no verão. E também faz sentido que as pessoas vão mais à praia no verão. E, portanto, estão mais expostas a possíveis ataques de tubarão. Então, assim, não há correlação e causalidade, mas tem um motivo no subtexto ali que gera com que esse gráfico tenha uma correlação ali, né? Mas não há causalidade, não há causa e consequência. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter muito em mente quando a gente vai avaliar os dados. Eles podem, às vezes, indicar, parecer que é uma correlação, mas tem que tomar muito cuidado para entender se há ou não causalidade, ok?
Tá, e agora eu vou apresentar um pouquinho alguns vieses, algumas outras formas de coisas que parecem que fazem sentido, que podem enganar a gente. E eu gosto muito de tentar aprender o que pode me enganar para me proteger de ser enganado, né? E aí tem uma listinha aqui de um simples... Existem vários, tá? Mas eu peguei uma listinha de 6 vieses que podem influenciar a gente. Viés é aquilo que vai influenciar nossa visão, tá? Então, primeiro, o viés de seleção. O viés de seleção ele ocorre quando os dados são coletados de uma amostra que não é representativa da população geral. Por exemplo, se eu sou um político que quero saber se as pessoas vão votar em mim na próxima eleição. Se eu abrir uma live no meu canal com os meus seguidores, que as pessoas votam em mim, e eu abrir uma pesquisa ali, ou no Twitter, ou o que for, essa pesquisa vai ser enviesada, porque a seleção das pessoas que estão votando ali são pessoas que já me seguem, que já concordam comigo. Então, é provável que eu ganhe essa votação no Twitter, no Instagram, no que seja. Então, eu tenho um viés de seleção ali. Aquela amostra das pessoas não representa a população geral e não vai me dar uma noção da realidade quando vier a eleição, por exemplo. Um outro viés muito comum é o viés de confirmação. E ele acontece quando o pesquisador ou analista está procurando por evidências que confirmem a sua hipótese ou suas crenças pré-concebidas. Então, assim, eu tenho um interesse, uma questão emocional, ideológica, o que for, ou até mesmo eu sou cientista e eu quero comprovar minha tese, eu quero chegar na minha conclusão ali. E aí isso pode enviesar a minha visão do dado, da informação, de forma com que eu veja a resposta que eu queria, né? Então, eu vou encontrar o viés para confirmar aquilo que eu quero acreditar, né? Isso pode vir tanto pela vontade de querer ver aquela coisa ou medo de querer não ver uma coisa negativa. Então, tem que sempre tomar muito cuidado para ir até onde o dado, a informação, leva a gente, não até onde a gente quer ir, né? Isso é importantíssimo, tá? Próximo passo. Viés de lembrança. Isso aqui é muito comum no nosso dia a dia. A gente tem a percepção das coisas que a gente lembra. Só que a gente parte do pressuposto que nossa memória é perfeita, quando não é, né? E acontece muito de pessoas darem testemunhos de que foram assaltadas por pessoas X ou Y, sendo que quando você vai ver a câmera de segurança não foi aquela pessoa. E aí a pessoa é condenada. Isso tem vários casos. A pessoa é condenada por um testemunho que tinha um viés ali. É o viés da lembrança da pessoa, né? Então, a nossa lembrança não é perfeita, a nossa memória não é perfeita. Então, o viés de lembrança acontece quando a lembrança dos participantes não condiz com os eventos ou não são relatados com precisão, né? Um outro viés é o viés de resposta socialmente aceitável ou desejável. A gente vê isso muito em pesquisas políticas, por exemplo, ou de opiniões ou de questões mais éticas, em que o entrevistador vai até a casa da pessoa, vai encontrar com alguém na rua e vai fazer aquela pergunta. Só que a pessoa, quando está respondendo aquela questão, ela sabe que a opinião dela não é socialmente aceitável, é uma coisa que é mal vista, e ela sabe que vai ter uma repercussão negativa para ela, vai ser mal vista se ela falar aquilo com o pesquisador. Então, quando você pegar a amostra inteira, várias pessoas tiverem esse mesmo sentimento, e o seu dado final vai estar enviesado, excluindo aquela informação, né? Então, é importante também ter isso em mente, que se alguma pergunta, se alguma coisa que você está avaliando tem esse teor socialmente desejável ou não, isso vai influenciar na solução, no seu dado no final, tá? O próximo é o viés de medição. Isso aqui já tem a ver mais com o seu instrumento, a forma como você vai medir. Às vezes, você vai usar uma ferramenta para poder medir aquilo. Eu venho da engenharia ambiental, e lá a gente mede muito as questões meteorológicas. Então, se o meu instrumento de medição de chuva, por exemplo, não é o ideal, não é mais atualizado, ele está desatualizado, uma coisa do tipo assim, acontece que o seu resultado final vai ter enviesado se todas as suas medições estiverem enviesadas. Então, o seu método de medição, a ferramenta que você usa, pode ser um formulário na internet, por exemplo. Se aquilo não for feito da maneira mais adequada possível, pode enviesar o seu resultado final, tá? E por último, lembrando que existem vários, eu trouxe o que eu julguei mais importantes e mais comuns. Por último, o viés de publicação. E isso ocorre, ele é parecido com o viés de resposta socialmente desejável. O viés de publicação ocorre quando os resultados de estudos, eles não encontram os resultados que o cientista, uma pessoa que está avaliando, quer chegar.
eles são negativos. A pessoa chegou na conclusão de que aquilo não faz sentido, mas ela queria mostrar aquela informação. E aí ela vai deixar de publicar. E aí o que acontece? A gente acaba vendo só as informações que queriam ser publicadas. Então, o que foi publicado tem um viés. Ou, por exemplo, aquilo que vai chamar mais atenção, que vai aparecer no jornal. Então, a gente tem esse viés, que é o viés de publicação. A tendência da coisa que vai ser ou não publicada. Então, sempre que a gente está vendo televisão, lendo jornal, lendo notícia, a gente tem que ter isso em mente, de que aquilo que foi publicado também está levando em consideração o que é melhor ser publicado. Então, se a gente está vendo muitas notícias de violência, não necessariamente quer dizer que a cidade está muito violenta. Pode só querer dizer que o jornal, a televisão ou o site vai ter mais repercussão, vai ter mais benefícios se mostrar coisas violentas que chamam mais atenção, são mais sensacionalistas, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente também o viés de publicação. E aí, todos juntos, lembrando que essa apresentação vai estar disponível para vocês depois, tá? Se quem quiser ver depois. E agora, para ilustrar esses vieses, tem uma campanha bem interessante, feita pelo, se não me engano, foi o governo do Paraná que fez, que mostra esse viés inconsciente na prática, tá? Vou dar play aqui, o vídeo rapidinho também, não demora muito tempo, não. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. Um grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? É empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Um ladrão. Então, gente, ficou bem claro aí que existe um viés o viés demonstrado no vídeo, né? E o viés se chama racismo. E é claro que o que foi feito nesse estudo não é, de novo, não é um estudo científico. Vão pegar uma amostra de, 500 pessoas, mas assim, dá uma noção de como um estudo é feito. Então, eles pegaram um grupo de pessoas e demonstraram que ali havia racismo. Só que não foi um grupo só, tem um grupo e um grupo de controle, né? Então, primeiro tem um grupo com fotos de pessoas brancas. E aí, depois, um outro grupo, separadamente, vendo fotos de pessoas negras e vendo a relação. Se você tem uma quantidade muito grande de pessoas nesse estudo, e esse estudo não é um estudo também, tá, gente? É uma coleção de vários estudos. A gente vê isso em metodologia científica, né? São vários estudos apontando para o mesmo lugar. E assim, isso é só uma correlação ou existe causalidade? Então, a gente também tem outras evidências do racismo que acontece na sociedade, que existe na sociedade, perpassa a sociedade como um todo. Então, isso aqui, existe correlação, existe causalidade, e a gente tem outros exemplos disso na sociedade. E para fazer esse estudo de maneira consistente, a gente precisa de uma amostra significativa, uma repetição e tal. Mas, assim, é um bom exemplo de um viés inconsciente. Nesse caso, é o viés da resposta socialmente aceitável, né? Então, assim, esse é o caso. Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui, então, vamos entrar agora na parte um pouquinho mais conteudista, né? Vamos falar sobre termos. Então, quando a gente vai falar de dados, vários termos vão surgir. Do mesmo jeito que eu não gosto muito do juridiquês, não entendo muito do juridiquês, também existe o linguajar da galera de dados. Então, por mais que você, se você estiver assistindo, você for um gerente, é bom saber, né, um gestor e tal, é bom saber essas informações, desses termos,
para entender do que a galera de dados está falando, né, e poder saber o que está acontecendo. Então, primeiro, a fonte dos dados. É o local de onde vem essa informação. E, por exemplo, um banco de dados, que pode ser na nuvem, pode ser no servidor e tal. Isso é a fonte de onde os dados vêm, né? A extração é a forma como você extrai, é o processo de coleta de dados de uma fonte. Esse dado ele pode estar estruturado ou não estruturado, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. A transformação, que é muito importante, que é da onde surgem vários problemas, que é a gente extrai os dados da fonte dos dados e aí a gente tem que tratar, tirar informações que não fazem sentido ou que estão corrompidas e manter só aqueles dados, tirar o dado bruto e ficar com o dado limpo, né? Então a gente vai fazer o processo de limpeza, padronização, agregação e etc. De novo, vou falar um pouquinho disso mais para frente. O mapeamento dos dados, que é o processo de mapear os dados extraídos. Você tem uma noção de todos os dados que foram extraídos e mapear e organizar eles. Botar numa estrutura padronizada, porque a padronização é muito importante, porque se eu estiver seguindo o padrão direitinho, todos os nomes dos alunos, por exemplo, estiverem todos escritos da mesma maneira, ou melhor ainda, usando o número de matrícula, o registro do aluno, eu consigo correlacionar aquelas informações com outras informações de outro banco de dados. Então, o mapeamento e a transformação e a organização são muito importantes. E, por último, o carregamento dessa informação. O carregamento é quando você extraiu o dado, tratou ele e organizou, você vai carregar ele, inserir num local de destino, ou um outro banco de dados, ou um data warehouse, que eu vou explicar agora, que data warehouse é um armazém de dados, né? É um local que você foi lá, extraiu, organizou e vai botar na estante, vai botar no armazém, organizados, né? Ou na nuvem, no serviço de nuvem, né? E também tem, além do data warehouse, que é como se fosse um armazém, tudo nas suas gavetinhas, nas estantes e tal, existe a possibilidade que a tecnologia um pouquinho mais, um passo além do data warehouse, que é o data lake. O data lake é um lago de dados. Enquanto no data warehouse, que é o armazém, está tudo organizadinho, instantes, padronizado, escritinho, o data lake está tudo jogado, despadronizado. E, assim, o ideal é organizar. Só que tem coisa que tem um fluxo muito grande, o dado está o tempo todo acontecendo. E não tem, o trabalho que seria para organizar vai deixar aquela informação mais velha, né? Então, o data lake é uma forma de você pegar esses dados que estão desestruturados e ainda assim, usando inteligência computacional, usando machine learning, né, que é aprendizado de máquina, você consegue extrair essas informações mesmo com esses dados não estruturados. Então, data warehouse significa isso, que é armazém tudo organizado, e data lake é quando está tudo jogado, bagunçado, e mesmo assim você consegue extrair essa informação. A gente está agora na CEDU desenvolvendo, já tem um data warehouse pronto, né, organizado, e o próximo passo nosso agora é um data lake. Então, os dados que a gente tem estruturados, organizados e padronizados vão facilitar a gente gerar esses gráficos, gerar os indicadores, acompanhar os indicadores, atingir as nossas metas, tendo uma visão do que está acontecendo. O data warehouse ajuda a gente. Só que a gente também está desenvolvendo um data lake para pegar outros dados que circulam pela CEDU, mas estão desestruturados. Por exemplo, dados que estão lendo um PDF, por exemplo, que não estão padronizados. E aí a gente conseguir ler esses dados também, para ter uma visão ainda maior. Porque a visão que a gente tem dos dados é como se fosse uma lanterna num lugar escuro. Você consegue ver para onde a gente está apontando a lanterna. O Data Warehouse é uma forma de ligar essa lanterna. Já o Data Lake vai ser uma lanterna um pouco maior, né? Vou conseguir ver mais coisas. E, por último, View. View é a visão. E, assim, quando você tem um banco de dados, os dados estão acontecendo, eles estão sendo atualizados com uma certa frequência, né? E aí, quando eu baixo essas informações desse banco de dados, aquela planilhazinha que vem é como se fosse uma foto daquele dado que é vivo, que está modificando o tempo todo. E essa foto a gente chama de view. É uma visão daquele momento que você baixou, tá? Não é o dado por si só, é uma foto daquele momento. Beleza. Gente, se tiver, deixa eu olhar os comentários se está tudo bem, está me ouvindo? Tudo certo. Se tiver falhando, se minha voz estiver ruim, se estiver falando rápido, comentem aí que eu estou de olho, tá? Beleza. Agora, eu vou falar do mise en place. Agora já botando um pouquinho mais a mão na massa de como é que funciona o tratamento dos dados. Mise en place é uma expressão da culinária. Quem gosta de cozinhar deve ter ouvido falar disso aqui já. Significa colocar no lugar. Mise en place. E eu trouxe isso porque é o primeiro passo quando você vai trabalhar com dados. E quando a gente vai cozinhar também, na correria, a gente faz isso, mas quando faz, é muito bom. É você pegar todos os ingredientes que você precisa,
colocar na mesa, pegar para uma certa receita, né? Pegar todos os instrumentos, as facas, os talheres, tudo que você precisar e botar ali junto para depois começar a fazer a comida, né? Se preparar antes. E é isso que a gente tem que fazer quando está mexendo com dados. Tá? Então, isso é importantíssimo, é colocar as coisas no lugar. Então, aqui eu trouxe um exemplo das coisas organizadas. Tudo arrumadinho no lugar. Então, agora eu vou dar alguns exemplos de como organizar da melhor maneira possível, boas práticas. E não só não vou falar a regra é essa, mas vou tentar explicar o porquê que cada coisa se faz de cada jeito. E aí eu trouxe de exemplo uma estrutura organizada, que são os dados do SEDES, que é o sistema que a gente usa de gestão dos dados escolares aqui na SEDU. Isso daqui não são os dados em si. Isso é uma planilha que representa a estrutura organizacional dos dados dentro do sistema. E a gente tem alguns termos aqui em cima, vocês podem ver. Ali em cima, na esquerda da planilha, tem legenda, chave e chave estrangeira. E aí, embaixo, tem várias coisinhas. Regionais, municípios, escolas, direção escolar e tal. Cada uma dessas coisas são uma planilha diferente, são um banco de dados diferente, né? Uma estrutura diferente. Então, por exemplo, a primeira ali, regionais. ID-SRE e NM-SRE. ID-SRE é o código da regional, uma subdivisão do Estado do Espírito Santo, né? E o NM é o nome dela. Por exemplo, a SRE de Afonso Cláudio, a SRE de Carapina. Então, essa planilha aí, regionais, tem duas colunas, uma com o código e outra com o nome. E aí, vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, de escolas. A terceira coluninha aí. Isso é uma outra base de dados. E nessa base vai ter várias colunas. O código da instituição, o código da SRE, o código do município, o código do censo, o nome da escola e várias informações sobre a escola, inclusive latitude e longitude para eu achar ela no mapa, né? Então, cada uma dessas coisas é uma planilha com várias colunas e com informações de cada escola. Então, essa é uma forma de você organizar todos os seus dados, saber onde cada coisa está. E a gente tem dois termos ali que eu acho interessante ter em mente, que é a chave primária, né, e a chave estrangeira. Cada uma delas, pode ver que cada uma dessas bases tem uma corzinha amarela, que é a chave primária, que é a principal informação daquela planilha. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui. Docentes, que é a planilha em relação aos professores, né? Você pode ver que de amarelinho, está dizendo ali na planilha de docentes, ID professor. É o código do professor, né? É o código, cada professor tem um código individual. Então, a principal informação nessa planilha é o código do professor. Cada linha vai ter o código do professor, então, cada linha vai ter informações daquele professor. O nome dele, o CPF, a data de nascimento, tudo. O professor está naquela mesma linha, né? E aí, isso é a chave principal, é a chave primária. Só que existe também a chave estrangeira, que é uma chave que vem de outro lugar. E aí eu vou pegar de exemplo aqui, deixa eu ver, na planilha de municípios. Então, tá vendo ali que tem regionais, municípios. No município, nessa base, tem 4 colunas. ID município, ID SRE, código SRE e o nome do município. Então, é qual o código do município, o nome dele, e em qual regional que ele está. Repara que ID município é a principal informação, é o código daquele município. Só que eu também tenho uma parte verdinha, que é o código da SRE, é o código da regional. Essa é uma chave estrangeira, porque se você for para uma outra base, ela também está lá. Então, eu consigo cruzar essa informação com uma informação de uma outra base, né? Que vai ser o caso da informação regional. Ela é primária em outro lugar. Então, se eu quiser cruzar informações, eu consigo cruzar baseado nesse código da SRE. Então, a chave principal é a chave primária, né? Que é a principal informação, que vai delimitar o que está naquela base. E a chave estrangeira ela é muito importante, eu consigo cruzar informações. Beleza? Tá bom, vamos lá. Próximo ponto. Tá, aqui está o exemplo, né? Chave primária, chave estrangeira, para fazer o cruzamento de dados. E para tudo isso funcionar, tem que estar tudo padronizado. Tudo seguindo o mesmo padrão. E não só no seu próprio escritório. É importante que o seu escritório se comunique com os outros escritórios. Todo mundo fale a mesma língua. Acontece muito aqui, às vezes eu vejo, muito não, porque está tudo bem organizadinho, mas assim, eu já vi acontecendo de um setor chamar a mesma coisa por um outro nome. Um código da escola chamado de INEP da escola, CNPJ da escola. E aí, só do nome está diferente,
eu não consigo cruzar essa informação. Né? Então, é bom que todo mundo fale a mesma língua, que exista essa integração, e isso depende da padronização dos dados. Tá? Então, no início de tudo, padroniza, pega os dados que você tem, coloca no lugar, padroniza e faz seu mise en place, que nem quando você está fazendo uma comida em casa. Você está com tempo, não está na correria. Né? Beleza. E aqui está um exemplo de uma base de dados que eu particularmente uso bastante, são os dados dos alunos. Então, a gente tem cada linha, tem informação de um aluno, com todas as informações daquele aluno, tudo organizado, com uma coluna. Olha a primeira coluna do ano. Lembra que eu falei que o indicador que ele tem que ser baseado no tempo? Essas informações desse aluno são desse ano. Né? O código do aluno, o código da disciplina que ele está, da escola que ele está, e etc. Tudo padronizadinho. E aqui, uma outra coisa que é muito boa. Você organizou, padronizou, deu nome para cada uma das suas variáveis, das suas colunas e tal. Lembra que lá atrás eu mostrei que tinha ID, SRE, NM, município? Isso é o nome da sua coluna, né? Do seu dado. Mas é importante que esse nome não seja só um NM, um código, assim. É bom que tenha o que significa. Então é legal você estabelecer um dicionário de dados, onde a pessoa nova que chegou no seu setor vai conseguir entender aquilo sem ter que ficar perguntando o tempo todo: o que significa isso aqui mesmo? Ela consegue lá olhar, pegar o dicionário e falar: esse código quer dizer isso. Esse código também está nessa outra base. Aí eu consigo cruzar informações, eu consigo gerar novos indicadores para ter a melhor percepção da realidade daquele projeto, daquilo que você está monitorando. Tá? Beleza. Agora um termo que é muito usado em dados, não sei quem já ouviu falar de ETL. Começou a mexer com dados, você vai falar de ETL. ETL é uma sigla para extração, tratamento e carregamento. Então, quando você está usando dados para gerar indicadores, esse dado vai vir de algum lugar. Então, você tem que extrair esse dado. Quando esse dado vem, ele não está certinho o que você quer, ele pode ter sujeira, ele pode estar bagunçado, ele pode ter coisas que você não quer. Você tem que tratar esse dado. E depois que está tudo tratado, organizado direitinho, você tem que carregar ele em algum lugar. No banco de dados, ou na apresentação, no Power BI, em algum lugar. Né? Então, você tem que carregar, você tem que extrair esse dado, tratar e carregar. Isso que significa ETL, e é o principal termo usado quando se trata de dados. Né? Extrair, tratar e carregar. Ok. Agora vamos um pouquinho mais sobre o Excel em si. Vou falar de algumas ferramentas, tá? Mas eu sei que o Excel é o principal que a gente usa no dia a dia. É o mais básico, que a gente mais conhece. E eu vou falar de alguns exemplos de ferramentas que você pode usar dentro do Excel que vai ajudar a gente a tratar esses dados. Tem várias ferramentas para várias outras coisas no Excel, eu estou falando só de monitoramento aqui. Tá? E vamos lá, então. Primeiro, lista suspensa. Lista suspensa, ela é importantíssima. E aqui, na apresentação, quando vocês conseguirem ver, isso aqui é um link para um vídeo no YouTube. 90% do que eu aprendi a mexer com dados foi no YouTube. Então, YouTube, Google e tal. Você vê o mesmo vídeo de tutorial 6 vezes, na 7ª, você já não precisa tanto do vídeo assim. Né? Então, eu indico muito usar o YouTube para isso. E esse canal aqui é muito bom. E aí vamos falar de lista suspensa. Lista suspensa é uma forma, acho que a maior parte das pessoas já deve ter visto isso, e mexeu com o Excel sabe disso daqui, que você, ao invés de digitar o dado ali, naquele local, você clica na setinha e aparece uma lista e eu escolho qualquer uma daquelas opções da lista. Isso é excelente para padronizar os dados. Porque se depende de digitar, um erro de digitação, uma Jéssica, que está com acento, e a outra escreveu com Y e tal, o mesmo nome da mesma pessoa, duas pessoas escreveram de formas diferentes, se você for tratar esse dado, você vai acabar com um banco de dados gigante sem saber, achando que tem 200 pessoas, só que tem 199, porque você contou a Jéssica 2 vezes. Então, uma forma de padronizar esse dado, de extrair ele da melhor maneira possível, quando você for preencher, usar ele suspensa. Ou, às vezes, você vai mandar para alguma outra área preencher a informação para você, não pedir que ela digite tudo, vai facilitar o trabalho da área, já tem a lista para ela escolher da lista, e vai facilitar, vai melhorar a qualidade do seu dado, que ele vai vir sempre no mesmo padrão. Jéssica escrita com J, com o que for, com acento, com Y e tal. Né? Então, lista suspensa, que dentro do Excel a gente chama de validação de dados. Tá? Se você usar outras ferramentas de planilha, tipo Google Sheets, também tem a possibilidade de usar lista suspensa. Salva a vida. Tá?
Vamos lá. Próximo, PROC-V. PROC-V é a principal ferramenta para cruzar dados dentro do Excel. É o mais básico, parece confuso no começo, só que começou a usar, na quinta vez que está usando, já está craque já, e o próprio Excel te mostra o que você tem que preencher. A ideia do PROC-V é você ter uma lista de vários alunos, que é a lista de nomes de vários alunos, por exemplo. E eu quero saber se esse aluno, sei lá, se ele está no matutino ou no vespertino. E eu tenho uma outra lista com vespertino e matutino. Como eu cruzo essas informações, baseado, sei lá, na matrícula do aluno? Eu uso o PROC-V. PROC-V significa procura vertical. E aí, o próprio Excel vai pegar o primeiro aluno, vai preencher. Esse aluno é matutino, esse aluno é vespertino. E ele vai seguindo, a lista pode ser enorme. Já usei PROC-V para lista de 1 milhão de linhas. Ele vai fazendo na mão para você, para não ter que ficar procurando, olhando para uma lista, olhando para outra e preenchendo na mão. O PROC-V faz isso para você, então sugiro demais aprender a fazer PROC-V. Ele é muito fácil quando você pega a manha, né? Parece um pouquinho confuso no começo, mas vai assistindo o tutorial várias vezes toda vez que você for fazer isso, e é uma mão na roda, facilita muito o trabalho. O PROC-V é incrível. No Google Sheets, ele tem um outro nome, é VLOOKUP. Mas se você botar no Google, no YouTube, vai dar para achar também. Tá? Próximo passo, filtros. Filtros não só ajudam a organizar a ordem dos seus dados, e você conseguir filtrar e ver o que você quer ver, ou às vezes você vai filtrar só meninas, ou às vezes você vai filtrar só alunos do matutino. Não só para isso. Os filtros são excelentes para você conseguir enxergar seu dado melhor. Aqui na CEDU, no escritório de projeto principalmente, a gente lida com dados muito grandes. A gente está lidando com todos os alunos da rede do Espírito Santo. E aí, se eu for só rolando na barra de rolagem e vendo todos os dados, eu não consigo ter uma noção geral das informações. Agora, se eu faço aquela filtragem no começo, pego na primeira linha lá e clico no filtro, eu consigo ver todas as possibilidades que tem. Então, por exemplo, o filtro ele é muito bom para você conseguir limpar seus dados. Então, se eu tenho uma lista de disciplinas, você espera que vai ter o quê? Matemática, português, inglês, o que for. Só que, de repente, está lá, vespertino em uma das disciplinas. Isso não é uma disciplina, a gente sabe disso. E aí você vai lá, filtra, você consegue ver seus dados inteiros, eu filtro aquilo, boto só no vespertino e acho todas as pessoas que tinham esse erro. Né? E aí eu consigo transformar aquilo, deletar aquela informação, ajustar, corrigir. Então, os filtros não são bons simplesmente para filtrar, mas para ter uma visão geral das informações que você está lidando. Né? Então, filtro também é uma mão na roda. Eu abro uma planilha do Excel de dados, a primeira coisa que eu faço é filtrar, botar um filtro ali e congelar a primeira linha. É a primeira coisa que se faz, para você conseguir enxergar o que você está mexendo. Tá? Deixa eu ver o que mais. Tá, próximo. Tabela dinâmica. Tabela dinâmica é um passo um pouquinho mais avançado. Tá? Tabela dinâmica, existe um universo inteiro de coisas que você consegue fazer com elas. E é uma forma de você também visualizar seus dados. E se quiser também apresentar aquilo como indicador. Tem outras ferramentas melhores de apresentação, o Power BI é um exemplo disso, que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Mas a tabela dinâmica é uma forma de você pegar aquela coluna gigante, aquela lista gigante de informações e transformar num gráfico rápido. Você vai pegar aquela lista de alunos e aquela lista de matutino e vespertino e vai saber quantos que estão em cada parte, por exemplo, com uma tabela dinâmica que ela vai gerar um gráfico. Né? De novo, tutoriais no YouTube explicam tudo. É um universo de coisas, mas se você quiser visualizar informações, é com tabela dinâmica. Gente, lembrando que é muita coisa, o tempo é muito limitado e eu não tenho tempo de explicar cada coisinha, como faz cada coisa. Né? A ideia aqui é apresentar essas coisas que podem te facilitar. Então, assim, vai anotando aí, ó, isso aqui pode me ajudar com aquilo ali, então anota, para depois tentar botar na prática. Tá? Então, vamos lá. Tabela dinâmica. Uma mão na roda para você conseguir visualizar seus dados e apresentar essas informações também. Porque o nome dela é dinâmica, porque se você gerar esse gráfico, depois mexer na sua fonte de dados, ela vai atualizar dinamicamente e automaticamente. Isso é muito bom. Ok, então vamos lá. Ferramentas úteis para tratamento de dados. Trouxe 4 das principais aqui, quando se fala de análise de dados, que é o SQL, R, Python e Power BI. O SQL, R e Python são linguagens de programação e Power BI é uma ferramenta de apresentação desses dados. Tá?
começando no SQL. SQL é uma linguagem, você tem que aprender a programar e tal, não sei o quê. Eu não espero que todo mundo aqui vai aprender a usar SQL e tal. Quem quiser, super indico, mas é importante sempre saber o que é. Se você é um gestor e está ouvindo do seu funcionário, da pessoa que trabalha com você, do servidor, sobre SQL, você tem que saber o que se trata. Então, SQL é uma linguagem de programação que é usada principalmente para criar e manejar bancos de dados. Tá? Porque às vezes o Excel não é suficiente. Já cheguei a lidar aqui na Seduc, a gente tem muita quantidade de informação, com uma base de dados que simplesmente não cabe no Excel. O Excel tem um limite de 1.048.000 linhas, se eu não me engano. Se você tem uma quantidade maior, por exemplo, eu lido com notas dos alunos. Cada aluno vai ter 12, 24 notas diferentes se ele for de recuperação. E se você tem uma rede muito grande de alunos, isso não cabe no Excel, se você for olhar todas as notas. E aí, o próximo passo é usar a linguagem de programação para poder escrever scripts e formas de organizar isso, né? De maneira automatizada. Então, o SQL é uma excelente linguagem para criar um data warehouse, né, um armazém de dados e organizar essa informação de maneira automática, principalmente quando você tem um fluxo de dados muito grandes ou quando você quer automatizar. E agora o próximo passo é o R. R é que eu mais uso, que ela é muito boa para criar scripts, ela é focada, ela é muito boa para tratamento de dados. Você escreve um script, é uma coisa que você... imagina assim, você recebe todo mês a mesma planilha, com as mesmas informações. E todo mês você tem que apagar uma coluna, filtrar o que você não quer, extrair aquilo e tal, para gerar a informação que você quer. Todo mês é o mesmo procedimento. Se isso é padronizado, e você escrever uma linha de código, um código em R com isso, que é um script, é uma receitinha de bolo para todo mês, aquela planilha vai chegar, e todo esse tratamento que você faz de remover coluna, filtrar e tal, vai ser feito automaticamente. Isso facilita o seu trabalho e te dá mais tempo para fazer outras coisas, né? Então, no PFA, por exemplo, eu fiz um script em R para toda vez que as informações chegarem, eu vou conseguir. O script que eu fiz, ele pega as informações, empilha tudo junto, que vem de vários SRS, seleciona os alunos que eu quero, que fazem parte do programa, pega as notas dele, tudo isso automaticamente, né? Então, facilita um trabalho que demoraria 1 mês, 2 meses para fazer. Né? Tá. E o próximo aqui é o Python. Python é a mais famosa, eu já vi gente falando no chat sobre Python. É uma que eu estou no processo de estudar ela também, para poder usar. E a intenção do Python é que ela é muito boa, porque ela é muito flexível. Você consegue usar não só para tratamento de dados. O R é mais focado em dados. O SQL é para dados, para banco de dados, né? O Python é uma linguagem que é muito comum, muita gente usa. Então, se você fala a linguagem que muita gente usa, te ajuda, né? Assim como o inglês, que é muito usual, o Python é como se fosse o inglês das linguagens de programação hoje em dia. Ela é muito usada para várias coisas diferentes, inclusive para o tratamento de dados, para escrever scripts. Né? E além do Python, tem o Power BI, que, como eu disse, é uma ferramenta para mostrar as informações. Né? Ele não é para tratamento, não é para organização, é para você gerar os gráficos que vão te guiar ao longo do tempo. E o que é muito legal, eu vi o Lucas falando do PHP também, é muito boa também, né? E é isso aí, tem várias formas de linguagem diferentes. E assim, o BI é uma das formas, também tem outras formas do Google Studio, tem o Tableau, mas o BI acho que hoje em dia é a mais usada para representar esses dados. E o diferencial dele para um Excel, para uma tabela dinâmica, é que eu posso pegar esse banco de dados inteiro, né? Tratamento dele tem SQL, escrever scripts e tal, e gerar as informações direto para o Power BI. E aí, quando as informações mudam lá na sua base, o gráfico muda automaticamente. E eu consigo filtrar e fazer várias coisas. Então, o BI não é para tratamento, ele é para representar aqueles indicadores. Então, se eu sempre quero saber o número de alunos, ou alunos que passaram direto em uma certa disciplina, que é o nosso caso aqui na Sedu, na Central, no ELP, o BI é uma ótima forma de fazer isso. Né? E vamos passar para o próximo. E aqui, de novo, pode pegar depois da live, pegar essas informações. Aqui são links para cursos, alguns deles gratuitos, online, para aprender essas ferramentas.
Eu fiz esse de Power BI que está aí, que é um site que tem esse curso gratuito, os pagos são os mais avançados, e é muito bom. 72 horas, completamente gratuito, vai ouvindo no 1.5, rapidinho, na semana você aprende. E aí cada um desses tem um link, até mesmo os que são pagos, se não me engano, os que estão ali de R, de SQL, se não me engano, eles são pagos, dá para você fazer, se eu não me engano, de graça, só que você não vai ter o diploma depois no final. Assim, é ruim não ter o diploma, mas pelo menos você vai ter, se você precisa, o aprendizado que vai facilitar seu trabalho no dia a dia bastante, né? Ok, próxima parte. E aqui tem um exemplo do Power BI que a gente usa, no caso aqui, a foto da capa do Power BI nosso para monitorar o PSE, o Programa de Sucesso Escolar, em que na CEDU a gente tenta resolver a questão da distorção idade séria, né? Quando o aluno está mais velho do que deveria para aquela idade, para aquela turma. E aqui um exemplo dos dados do PSE, que a gente tem vários indicadores, várias métricas e tal, que são representadas no Power BI, né? Então, você tem os gráficos de estudantes por raça, estudantes por sexo, você tem as métricas de número de escolas que estão com o PSE ativo lá, e etc. São formas de representar para o tomador de decisão, para o gestor, ter uma visão geral do programa, encontrar problemas, talvez soluções, baseado em dados e baseadas em evidências. De novo, para atrelar a experiência que ele tem com as informações, né, com os dados que estão circulando ao nosso redor o tempo todo. Ok, agora vem a parte que eu acho muito simples, mas facilita demais a nossa vida, quando você pega o jeito disso aqui. Atalhos. Tá? Atalhos facilitam muito a vida. A gente sabe do Ctrl+Z, né, do Ctrl+C, Ctrl+V. Ao invés de clicar com o botão direito e procurar ou copiar, Ctrl+C já resolve. Então, a primeira coluna aí são os atalhos de nível iniciante. Acho que a maioria que conhece, né? Ctrl+Z. Essa não sei se todo mundo conhece. Ctrl+Y, quando você faz um Ctrl+Z. Ih, fiz Ctrl+Z demais, quero voltar. Volta um Ctrl+Y. Ctrl+Z desfaz, Ctrl+Y refaz. Ctrl+V, Ctrl+C, então tem várias aí. Né? O Ctrl+F procura, que é muito bom, só que no Excel é o Ctrl+L, de localizar. Então tem que ficar de olho nessas coisinhas aí. Aí essa parte iniciante, acho que a maioria conhece. Nível intermediário, eu vou especificar algumas aqui que já me salvaram muito, que eu não sabia. Ctrl+Enter, quando você está mexendo dentro de uma aba do Excel, e você quer dar um Enter, fazer um parágrafo, e aí o negócio vai para a célula de baixo. Então, não, eu quero dar um Enter dentro da célula. Ctrl+Enter, você consegue fazer o parágrafo dentro da célula do Excel. Tem o F2 ali também. Clicou numa célula do Excel e quero mudar o que está ali dentro, ao invés de ter que dar um clique e outro, dar 2 cliques e tal, aperta F2. Ele vai renomear aquela célula ou um arquivo. Você criou uma pastinha, você vai organizar tudo em pastinhas e tal, botou a pastinha, quero botar o nome dela, tem que clicar uma vez, esperar um segundo e clicar de novo, é besteira. Mas quando você pega a mãe, o seu trabalho fica muito mais rápido. Apertou F2, você já renomeia tudo ali. Né? Tem o Ctrl+W também. Ctrl+W, você fecha só aquela aba, você não fecha o Alt F4, fecha a janela inteira, o Ctrl+W fecha aquela aba. E um que já salvou minha vida 1 milhão de vezes é o Ctrl+Shift+T. Ctrl+Shift+T. Sabe quando você está usando o Google Chrome, ou a aba da internet e tal, e você fecha tudo sem querer, ou o computador desliga, e aí eu perdi tudo que eu estava aberto? Quando você abrir a internet de novo, apertar o Ctrl+Shift+T, ele vai reabrir todas as guias que estavam fechadas antes. E aí você não perdeu nada. Isso serve quando você fecha sem querer também, Ctrl+Shift+T reabre o que fechou. Tem vários desses atalhos que vão ajudando muita coisa, e aí pode tirar print, pode salvar e pode usar a apresentação depois no final. Tá? O nível mais avançado, que te facilita navegar pelos dados ou usar o seu computador mesmo. Né? Um que eu gosto muito é usar o Ctrl e o Shift, as setinhas, para navegar pelos dados. A setinha você vai navegando, usando as setinhas do computador para poder navegar na sua base de dados. E o Shift você vai marcando elas, né? Se você usar o Ctrl e Shift, ele vai até o final. Então, se você apertou a primeira célula lá em cima da sua planilha, que tem várias linhas, apertou a primeira, quero marcar até a última, não é Shift segurando a setinha até embaixo, demora um tempão, ou rolando, depois você clica errado e tal. Se apertar o Shift, apertar o Ctrl e a setinha para baixo, ele vai direto até o final dos dados. E isso agiliza o trabalho. Né? Então, tem alguns atalhos mais avançados que ajudam muito. Outros que eu uso muito é o Windows E, o botãozinho do Windows com a letra E, ele abre meus documentos.
né? E o Windows Shift S. Esse é uma mão na roda. Como é que você tira print normalmente? Quando está usando o computador. Quero tirar um print e mostrar para alguém alguma coisa. Posso usar o botão do print? O que eu fazia antigamente. Apertava o botão do print, abria o Paint, cortava o que eu queria, salvava no arquivo, botava na pastinha, pegava aquele arquivo e mandava para alguém. Um trabalho muito grande. Existe a ferramenta de captura, que muita gente usa também, que é muito boa. Você abre a ferramenta de captura, marca o que você quer, salva o arquivo e tal. Só que tem um atalho para isso. Windows Shift S. Se você apertar o Windows Shift S, você consegue simplesmente... Pode testar agora que estiver mexendo no computador. Você aperta o Windows Shift S e você marca o que você quer. Pronto, está resolvido. Aí vai no seu WhatsApp, dá um Ctrl+V e você mandou aquela imagem para a pessoa cortadinha. Isso é uma mão na roda. E por último, isso é avançado e salva demais, é o Windows V. Quando você aperta o Windows V, tem que ativar ela antes, não funciona de começo. Você aperta uma vez e ativa. Então todo mundo que estiver assistindo aí no computador, aperta o Windows V e aí você vai ativar a área de transferência. O que isso faz? Sabe quando você dá um Ctrl+C num textão, se distrai alguma coisa? Eu me distraio muito. Se distrai alguma coisa, de repente, putz, perdi o Ctrl+C gigante que eu fiz, perdi tudo. Estava no Ctrl+C, eu não colei. Tem como você acessar essa informação. Ou dei um Ctrl+C por cima, né? Você acessa essa informação usando Windows V. E aí você consegue ver a listinha de todas as coisas que você copiou antes. Inclusive, o print que você tirou no Windows Shift S antes daquele print. Você tirou aquele print, você copiou a tela. Aí depois de um Ctrl+C em alguma outra coisa, você vai dar o Ctrl+V, vai colar aquela informação, Windows V, acessar a lista de coisas que você copiou e vai estar a imagenzinha no print lá que você tinha feito antes. Então você consegue ver tudo que você deu Ctrl+C, tudo assim, né? Tem um limite, uns 20, por exemplo. Que já facilita muito a vida e te ajuda a não perder informações que estavam ali na sua mão. Então, Windows V, Windows Shift S, esses mais avançados, todos aí eu uso diariamente. Eu brinco que a minha vontade é usar o computador sem usar o mouse, só nos atalhos, que é muito mais rápido. Então, fica várias dicas aí. Tenha isso anotadinho. A galera no meu escritório imprimiu, deixou colado do lado do computador para ir lembrando sempre que com o tempo você nem pensa mais, que nem um Ctrl+C natural, nem pensa no Ctrl+C, já vai direto. Você vai aprendendo esses atalhos também. Agiliza muito o trabalho, muito. Vamos lá, próximo. Então, todos aí, que quiser tirar print, tal, fica à vontade, tá? Print usando o Windows Shift S. Vocês aprenderam agora, né? E vai estar de novo lá na apresentação no final. E aqui um outro, mais atalhos do Excel, uma tabela periódica dos atalhos, com o básico ali no começo, onde eram os metais, né? A1 e 2A, tá ali, ó. Ctrl+C, Ctrl+V os primeiros, os mais simples, né? E tem vários outros atalhozinhos também. Tudo vou botar link no final, vocês conseguem acessar isso tudo depois, gente, não se preocupe, tá? Próximo. Agora a gente vai chegar na parte um pouco mais do final da live, tá, gente? Eu vou explicar algumas boas práticas e coisas legais de se fazer, vai facilitar a vida, vai melhorar a qualidade do dado e tal. Boas práticas no tratamento de dados. Tem essa listinha, tem mais uma outra, e aí a gente encerra, tá? Deixa eu ver uma água aqui. Mesclagem de células. Não faça isso. Nunca mescle células. Aqui, eu botei de exemplo uma base que a gente usa muito, se não me engano, ela é do Apoy. Do Apoy. E a Miss Lane conversando comigo, a gente chegou na conclusão que usar a cor verde para poder pintar os dados novos e tal. E aí tinha gente perguntando para mim se isso era um problema. Pintar e tal, se era um erro fazer. Não atrapalha em nada. A cor não atrapalha em nada, né? O que não pode fazer é mesclar. Então, olha o exemplo de como estava mesclado. Não, eu botei ali. Nunca mescle células. Repara a primeira coluna da SRE, da superintendência. Tá vendo que está escrito Afonso Cláudio para SRE? E a segunda coluna tem os municípios? Brejetuba, Afonso Cláudio e tal. Cada linha tem um município. Por que na coluna da SRE tem uma célula zona mesclada? Isso facilita a visualização, fica mais bonito. Eu usava direto e tal. Só que para tratar o dado, isso atrapalha demais. Porque o Excel entende que esse nome Afonso Cláudio é só da primeira linha, não do resto. Então o ideal é fazer assim, ó. Fica um pouquinho mais feio, parece e tal, mas você acostuma com o tempo, mas é muito mais organizado e você não perde informação e consegue filtrar melhor, fazer um monte de coisa que não dá para fazer se a célula estiver mesclada. Então, mesclagem é bom para poder apresentar alguma coisa, para organizar e tal, mas para base de dados, para informação, muito mais atrapalha do que ajuda. Então,
cada linha é uma informação completa. Então, se eu filtrar a primeira linha de Brejetuba, eu vou ver todos os municípios de Brejetuba ali, tudo. Cada um vai ter sua própria célula do lado, na coluna de SRE, me dizendo qual é aquela SRE. Tá? Então, nunca mescle, sempre uma informação por linha, que é o próximo ponto. Uma informação por linha. Repara aqui, ó, Afonso Cláudio, tem várias linhas do Afonso Cláudio. Depois, escola, o município da escola, Afonso Cláudio se repete várias vezes também. Lembra que eu falei lá atrás de chave primária? É porque a chave primária dessa base não é Afonso Cláudio, não é a cidade, não é a SRE. O que temos aqui, ó, é que está marcadinho ali, na data. Está temporizado esse dado, que é importante. E cada informação, cada linha é referente a uma ação que aconteceu em uma data. Você repara que a data ali, ó, para cada data e para cada... ela não se repete. A data se repete, mas a data com a ação não se repete. Entendeu? Então, cada linha tem uma informação. A chave primária dessa base é a ação que aconteceu naquela escola, por exemplo. Tá? Então, beleza. Então, uma informação por linha e nunca mesclando. Próximo passo. Padronização de dados. Repara que no nome da escola tem escola escrito tudo maiúsculo, tem escola com coisa com acento, tem escola que está a sigla no começo, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, e tem escola que está escrito só a sigla e escrito por extenso. Né? Isso não é o ideal, porque, de novo, eu vou acabar contando a mesma escola 2 vezes. Não é isso que eu quero. Eu quero saber quantas escolas tem na rede, por exemplo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso para padronizar os dados. Uma forma de você fazer isso é extraindo esses dados com lista suspensa, para mim tudo escrito direitinho, e tem outras formas de tratamento para limpar essa informação, mas é o ideal que antes que você comece a trabalhar com essa informação, use o filtro e padronize de tudo maiúsculo, tudo de algum jeito e tal. Mas além disso, o ideal de tudo é não usar nome das coisas para poder tratar, para poder filtrar. O nome depende da digitação, às vezes tem acento, a configuração, às vezes o acento não funciona, né? Então, o ideal é você usar um código. Por isso que a gente usa, por exemplo, para as escolas, o código INEP da escola. Ou para o aluno, a gente usa o RA do aluno. Porque dessa forma eu consigo ter certeza de que aquele aluno é aquele aluno. É mais difícil que a pessoa digite errado aquilo, ou use de uma lista aquilo ali. Já o nome é mais fácil de ter erro. Então o dado fica mais consistente, eu consigo mais entender que aquilo ali está mais próximo da realidade, que é o que eu quero no final, né? Gerar os indicadores e as metas e os gráficos no final. Beleza? Então, isso começa tudo lá atrás. Padronização dos dados, lista suspensa, etc. Tá? Importantíssimo. Arrume tudo, deixe tudo bonitinho e depois comece a gerar os gráficos e extrair as informações daí. E aí, de novo, use e abuse da lista suspensa, tá? Para gerar essas informações padronizadas. Então, quando você clicar nesse filtrozinho ali do código INEP ou qualquer outra coisa, se você clicar ali, você espera o quê? Que tenha só números. Se tiver um matutino, tem uma coisa errada. Ou nesse caso aqui, pode ser o não se aplica também, né? Para o caso que a gente estava falando de uma SRE, que é a escola, então não tem código INEP. Então, usando os filtros, ele suspensa e consegue padronizar melhor seus dados e ter mais confiabilidade e facilidade para tratar eles no futuro. Arrumar a sua cozinha antes de começar a cozinhar. Beleza? Próximo passo. Apagar as linhas e colunas em branco. Usando o filtro, você consegue verificar, por exemplo, que tem várias células que estão vazias. Linhas vazias, aquilo não significa nada para você. Então faz parte da limpeza do dado apagar aquilo que tiver em branco, daquilo que não importa, daquilo que você sabe que não vai fazer diferença. Então, por exemplo, ali nesse exemplo aí, mês e ano, as duas colunas estão em branco. Eu não preciso delas. Já tem o mês e ano na data ali, ó, na coluna de data de início, já está ali. Então, se aquilo ali tá vazio, sem dó, pode apagar se você não está perdendo informação. Tá? Porque isso vai atrapalhar o processamento, vai atrapalhar a sua organização, etc. Então, faz parte da limpeza do dado, apagar tudo que foi informação, não foi informação que tiver em branco. Uma linha completa em branco, por exemplo, não é informação. Tá? E, de novo, bato sempre nessa tecla. Localize seus dados no tempo. Uma coluninha escrita ano, escrita data, porque depois você consegue replicar isso para o ano seguinte e comparar suas informações de um ano para o outro. Às vezes, o seu dado está excelente, o seu resultado do seu projeto está ótimo, só que aí ano que vem você faz de novo a mesmo monitoramento, está tudo ótimo de novo,
Não tem nada para fazer? Não, você consegue perceber. Se você tiver uma coluna de data de ano, você consegue perceber que nesse mês de agosto, comparado com agosto do ano anterior, não tem isso no jornal? Comparado com agosto do ano anterior, choveu mais. Né? Então é importante você ter essa relação de tempo. Então localize seus dados no tempo, isso é essencial. Tá bom? Alguém falou alguma coisa aqui? Eu vi que o Raivo falou que não sabia disso e descobriu um erro outro dia. Então, organização ajuda demais. Tudo que eu falo aqui, muitas das coisas eu já errei demais, né? E aí você vai aprendendo essas ferramentas, e tem infinitas ferramentas, várias que eu não sei, que a gente vai aprendendo, que vai facilitar o nosso trabalho e melhorando o nosso resultado. Né? Então, por isso que eu estou passando de dicas aqui. Né? Próxima parte. Aquele ponto que eu falei lá no começo. Chaves primárias e secundárias. Tem essa organização ou pelo menos a visão de, nessa planilha aqui, a principal informação é o aluno. Então, cada linha vai ter um aluno. Ou a informação é nota. Se a informação for nota, não é o aluno só que é a chave primária. É o aluno e a disciplina daquele aluno. Porque o aluno vai aparecer várias vezes com várias notas de disciplinas diferentes. Então, ter essa noção de que é primário aqui, essa é a principal informação dessa planilha, o que é secundário, vai te facilitar a organizar melhor as suas informações e não vai se perder tanto. Tá? Então, ter essa noção de que é chave primária e secundária te facilita nisso e facilita para cruzar os dados depois. Né? Beleza, próximo. Criar o hábito de salvar frequentemente. Falei lá de atalhos, e só o Ctrl+S salva, ou, dependendo do lugar, Ctrl+B salva. Tá? Então, eu tinha um chefe meu uns anos atrás, que a gente estava elaborando um material didático, depois de muito tempo trabalhando, fazendo muita coisa, 2 horas e tal. Eu fiquei assustado que deu um pico de energia. Eu falei, pronto, perdi tudo. Já era. Tudo que a gente ficou aqui horas trabalhando. Aí meu chefe riu da minha cara e falou, tá vendo, você tem que aprender muita coisa ainda, porque eu tô aqui trabalhando com você 2 horas e a cada 15 segundos eu dou um Ctrl+S. Né? Então, tipo assim, ele já tinha essa manha, já tinha se ferrado com isso antes. Né? Então, o hábito de salvar o tempo, tipo, direto, te facilita a não perder informação, não perder as coisas. Então, não faz um negócio gigante e depois salva no final. Acho que todo mundo aqui que está assistindo, eu chuto que 100% já perdeu alguma coisa por não ter salvo. Né? Próximo. Nomear seus arquivos de forma lógica. Vai de novo naquele mise en place lá, de organizar as informações. Antes de começar a fazer tudo, abre uma pastinha com o nome bonitinho e bota suas informações ali. Passa dentro de pasta, o que for. De maneira simples, direta, que outra pessoa vai conseguir entender. E, lógico. Tá? Então, isso é importantíssimo. Não sai criando arquivo na área de trabalho. Não sai criando arquivo nos meus documentos jogados, no downloads. Baixou um negócio, downloads, não. Tá na pasta de downloads, puxa aquilo ali, abre a pastinha nos seus documentos, dentro do nome do projeto, monitoramento, o que for, e bota lá para depois você conseguir achar. Tá? Importantíssimo, organização. Próximo passo, pastas. Então, pasta dentro de pasta é o que ajuda, sem exagerar, né? Que dá para exagerar muito com isso. Eu tenho esse erro de botar muita pasta, mas usar as pastas ajudam demais a você organizar onde está cada coisa. Tá? E por último, uma frase muito comum na área da computação, que é quem tem um backup tem 0, quem tem 2 backups tem 1. Se você tem um backup é tão importante que não é ter um backupzinho. Às vezes tem tudo no HD externo, e aí quando você perde tudo, e quando vai pegar seu backup, o HD externo tá velho, queimou, e não tá funcionando mais. Você perdeu tudo. Então você tem que, a ideia da galera da computação é que tenha pelo menos 2 backups, para você não perder as coisas. Então, salvar e ter backup. Quanto mais sensível for o dado, mais cuidado tem que ter. Porque senão você vai perder, vai ficar que nem um Pikachu surpreso. Tipo assim, meu Deus, perdi tudo de novo. Para não ficar com cara de surpreso, perdi tudo, tem um backup para não passar essa raiva mais. Tá bom? Acabou a parte de dados, de boas práticas. De novo, é muita coisa, tudo tem link, tudo tem no YouTube, mas é bom saber quais são as ferramentas que podem te ajudar e quais são as boas práticas que vão te ajudar a manter uma organização e manter a confiança nas informações, nos dados que você tem. Tá bom? Ok, fechando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. O nosso trabalho no ELP, que é o Escritório Local de Projetos, Processos e Inovação, a gente está dentro da CEDU e está ligado direto ao gabinete. Então, a gente monitora os projetos da CEDU, tá? E gera informação, faz os BIs. Isso é uma parte do escritório, tá? É a parte de projetos que eu trabalho. A gente também tem a parte de processos e a parte de inovação.
e aí a gente vai gerar as informações para tomar a decisão do secretário, por exemplo, ou do subsecretário, dos gestores, tá? E aí a gente faz o apoio da gestão dos dados, a gente ajuda as áreas para fazer esse tratamento, fazer o monitoramento interno deles e tal. A gente acompanha e monitora os projetos. Então, parte do nosso trabalho não é só olhar para a informação do dado em geral, só olhar para o dado e, isso que está dizendo. Para entender o que o dado quer dizer de verdade, eu tenho que ter contato com a área. Eu tenho que entender aquele projeto, entender como é que ele funciona na sala de aula. E aí eu consigo ter a noção de verdade do que aquele dado significa. Não é só o dado e não é só a experiência, são as duas coisas juntas. Isso é muito importante. A gente também faz o benchmarking de melhores práticas, né? Então é entrar em contato com outros escritórios de projetos, olhar para referências bibliográficas, etc. E isso é muito importante para poder conseguir, porque às vezes o problema que a gente passa no nosso escritório, na nossa vida, certeza que outra pessoa já passou por ele antes. Então, para não ter que bater cabeça sozinho, é bom perguntar para quem já se ferrou antes, para não se ferrar também, né? Então, o benchmark é essencial, ter contato com gente que passa pelo mesmo problema que você é excelente. E a gente também faz no escritório de projetos a interlocução entre as áreas. Então, às vezes, a gente vê uma boa prática acontecendo em um lugar, e aí a gente também vê um outro lugar sem essa solução. A gente fala, se vocês se conversarem aqui, existe uma solução. Tá? Deixa eu ver. E outra coisa também. Definição de indicadores de monitoramento. Então, no começo do ano, ou no final do ano, a gente vai pensar no planejamento estratégico, a gente vai estabelecer com cada área quais são os indicadores, qual a maneira que a gente vai usar para monitorar aquele projeto. Então, a gente senta junto com o gestor, fala, qual é o seu projeto, como é que ele funciona, esses indicadores que a gente usa aqui está fazendo sentido, não está fazendo mais sentido, não preciso mais, não uso. Então, a gente faz tudo isso. Então, a gente tem um monitoramento interno da própria área, a própria área faz sua visão, seu monitoramento do projeto, e a gente no escritório, a gente faz a visão de fora para gerar informações para o secretário, por exemplo. Né? Que não é a mesma coisa, que cada um não tem interesse de ver as mesmas coisas, a mesma granularidade do dado, por exemplo. A área quer ver muito mais detalhe do que o secretário, que tem que ter uma visão mais geral do que está acontecendo. Né? É isso. E aí, nosso processo é o seguinte, cada área, para poder organizar, lembra que eu sempre falo de organização aqui o tempo todo, organizar seu dado? A gente não fala para a galera mandar, a gente manda uma planilha pelo WhatsApp, manda por e-mail. Não, a gente tem um formuláriozinho que cada área vai lá, preenche, e acho que tem até gente assistindo que já está acostumado até com esse formulário, preenche lá e manda o dado para a gente com o nome, que vem para a pastinha direitinho, tudo organizado, a nossa organização interna, para receber esses dados, tratar eles e jogar para o BI, para tomar a decisão do secretário, do subsecretário, de quem for. E esse é o nosso fluxo. Então, a gente tem a informação que vem do monitoramento interno da gerência. Então, a gerência está fazendo o monitoramento do seu projeto, eles vão extrair os dados do projeto que eles estão tocando, de acordo com os indicadores que foram pré-estabelecidos. Esses indicadores fazem parte do monitoramento externo do EL, a gente olhando de fora para o projeto, e essas informações são para o gabinete do secretário. Então, se essa informação, e esse é o nosso trabalho, até por isso que essa live está acontecendo, a gente quer melhorar a qualidade dos dados lá na ponta também, para que já venha organizado lá de baixo. Né? E aí, se todo mundo falar a mesma língua, todo mundo trabalhar de maneira bem organizadinha, usando a mesma organização de dados, a mesma estrutura e tal, a chance de informação se perder ou de ser incoerente ou inconsistente diminui cada vez mais. Você tem melhoria na qualidade do dado e melhoria na visão da realidade, que é o que a gente quer no final das contas, né? Melhor interpretação do que está acontecendo, na verdade. E é isso, gente. Por favor, todo mundo aí pega o celularzinho, ou o que for, e pode mirar a câmera e para responder o formulário do feedback, para a gente ter uma noção de o que vocês acharam, de como é que foi a live. Se eu falei rápido demais, eu falo muito rápido, eu sei disso. Então, deixa um feedback lá para a gente, por favor. Tá? E é isso. Aqui a gente tem umas listas eu vou voltar pro QR Code, não se preocupe. Uma listinha de todos os links para os cursos, para os tutoriais, etc. Tá bom? E é isso. Agora a gente vai ler um pouco das perguntas, mas o conteúdo já foi, tá? E aí podem botar perguntas no chat aí, eu vou ler, vou responder o que der um pouquinho. Marlon, muito obrigada por essa aula que você deu aqui para gente, muito bacana.
né? Tenho certeza que esse momento proporcionou aí a todo mundo um melhor entendimento das possibilidades, né, da análise e tratamento de dados, sobretudo no contexto educacional, que é o contexto em que estamos inseridos. A gente pôde conhecer aí várias ferramentas e recursos que podem otimizar e podem organizar o nosso trabalho, né, trazendo aí valiosos insights que com certeza podem auxiliar os educadores, gestores a tomarem medidas efetivas, né, para impulsionar o sucesso dos nossos alunos e aprimorar os processos educacionais. Então, isso é, sem dúvidas, de muita valia. Muito obrigada por isso. Aproveito também para agradecer a todo mundo que participou, né, desse momento formativo. Nós ficamos muito felizes com todas as contribuições aqui no chat. Foram muitos elogios, Marlon, a sua apresentação, tá? Muitos elogios mesmo. Vi apenas uma pergunta aqui, quando você citou algumas ferramentas que são pagas, se essas ferramentas poderiam ser adquiridas com recurso PROGEF, né? Olha, Então, a parte técnica eu não sei muito bem, mas eu sei que não é que a ferramenta é paga, a ferramenta é gratuita. O R, o Python, o SQL. Mas eu falei que o curso, para aprender a usar esses cursos que eu botei no link ali, eles sim são pagos. Sobre o PROGEF, Bianca, pode continuar. Bacana. Então fica aí a resposta. Gente, obrigado pelos parabéns. Obrigado especialmente para a Ana Janete, que foi minha professora de ciência na escola, e agora estou dando a sala para ela, muito bom. Legal. Marlon, nós temos uma última, vamos responder aqui. A Vânia perguntou o seguinte: qual a ferramenta que vocês utilizam para o envio de dados ao ELP, aliás? Então, a gente, como a gente recebe dados de vários lugares diferentes, a gente padronizou a usar o Forms, uma ferramenta de formulário, se não me engano, da própria Microsoft, Forms. E aí a gente manda o link do formulário, a pessoa clica no link e aí consegue anexar uma planilha que a gente vai receber. Mas o ideal é que não seja assim. O ideal é que seja no sistema, que a pessoa faça upload no sistema e isso vai direto para o banco de dados. Esse é o formato ideal. Mas a gente está trabalhando nesse contexto ainda, fazendo data warehouse, data lake, essas coisas. É isso. Espero que tenha respondido. Bacana. Então, mais uma vez, a gente agradece a participação de todo mundo, né? Eu acho que esse momento aqui é realmente para instigar, para provocar a todos a pensarem, refletirem, se apropriarem também, né, da análise do tratamento de dados. A gente estimula cada um de vocês, encoraja vocês a continuarem explorando e aprendendo ainda mais sobre esse assunto, né, sobre esse mundo fascinante aí que a gente tem dos dados, que com certeza são um recurso muito valioso para impulsionar o progresso e a inovação, né? Então, como o Marlon bem colocou, a apresentação vai ficar disponível. Essa gravação, né, essa transmissão também fica disponível aqui no canal da CEDU. Aproveite também, deixe o seu like aqui no vídeo, né? Nós vimos aí nos comentários o pessoal pedindo o like, então aproveito para reforçar esse pedido. E, mais uma vez, Marlon, muito obrigada. Aproveito para me despedir. Fica até, nos encontramos aí numa próxima. Tá joia? Muito obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Boa tarde para todo mundo.